Jeremias foi um profeta escolhido por Deus para a missão de trazer o povo de Judá para o caminho do Senhor. Ele foi profeta nos tempos dos reis Josias, Jeoacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias, e hoje mostraremos a história de Jeremias. Vamos começar. Jeremias nasceu em Anatote, um pequeno vilarejo que ficava a 5 quilômetros de Jerusalém, em 650, código. Seu pai se chamava Euquias, e era um homem temente a Deus. Jeremias foi escolhido por Deus para sua missão. Seu ministério começou em Anatote, em 627, código, quando Deus o chamou para ser um profeta. Jeremias mostrou insegurança e não se achava digno de ser profeta, mas Deus assegurou que ele seria guardado, e lhe daria as palavras certas para falar. Jeremias era sozinho e tinha poucos amigos, e era odiado pelos reis e pelo povo. Não tinha mulher nem filhos, e foi ameaçado várias vezes. O ministério de Jeremias durou 40 anos, e quando começou Josias era rei de Judá. Ele foi um bom rei, que eliminou a idolatria, e estabeleceu a adoração a Deus. Jeremias, no começo profetizava em Analote. Jeremias descreve Josias como um bom rei em Jeremias 22 dos versos 15 e 16. Quando Josias morreu em uma batalha contra o Egito, houve comoção por todo o Judá, e Jeremias lamentou profundamente. Josias foi o último rei bom de Judá. Depois dele, Jeoacás foi rei e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e depois de 3 meses, foi deposto pelo faraó Neco. O profeta Jeremias migrou de Analote para Jerusalém. Enquanto isso, a Babilônia iria se fortalecendo, e se tornou a maior potência daquela região. Após isso, Joaquim se tornou rei, mas fez o que era mal aos olhos do Senhor, e com ele o povo de Judá mergulhou para a idolatria. Jeremias era contra a liderança de Joaquim, e o profeta o criticou em Jeremias 22 dos versos 13 a 19. Um dia, Jeremias foi até o pátio do templo, e fez um longo sermão. Em resumo, ele dizia que o rei era ganancioso, sanguinário e violento. Jeremias criticou o povo pela sua imensa idolatria, e profetizou a morte de Joaquim. Esse sermão quase custou sua vida, mas conseguiu sobreviver. Jeremias foi até o templo mais tarde, e anunciou a queda de Judá, mas foi surrado e preso durante uma noite, e ele foi proibido de entrar no templo. Jeremias mostrava a idolatria do povo constantemente, e pedia para eles voltarem para Deus, e também profetizou o exílio babilônico, onde dizia que o povo ficaria 70 anos da Babilônia, por conta de seus pecados. No 4º ano do reinado de Joaquim, Jeremias recebeu uma palavra do Senhor, que dizia sobre a desobediência e a queda de Judá. Baruque, escriba do profeta, escreveu todas as palavras em um pergaminho, e as levou para o rei, e quando Joaquim ouviu toda a profecia, queimou todo o pergaminho. Joaquim foi um rei terrível, que nunca ouviu as palavras de Jeremias, e o povo caiu de cabeça para a idolatria. Após isso, a Babilônia invadiu e cercou Jerusalém, e Judá se tornou vassalo. 3 anos depois, Joaquim se rebelou, e a Babilônia invadiu o lugar, e prendeu Joaquim, que morreu na Babilônia, e os hebreus não lamentaram a morte do rei. Depois dele, veio Joaquim, que reinou por 3 meses, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. A Babilônia invadiu e cercou Jerusalém, e o Joaquim se rendeu, e a Babilônia levou os 10.000 civis, e Nabucodonosor colocou seu tio como rei. Após isso, Zedequias foi posto como rei, e prometeu ser fiel aos babilônicos. Reinou por 11 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jeremias continuou pregando sobre o arrependimento, e sobre o fim de Judá. Por isso, foi perseguido, preso e quase morto pelo povo e pelo rei. Zedequias, junto com outros reinos, estavam conspirando contra a Babilônia. Jeremias era contra esse plano, e exortou ao arrependimento. Mais tarde, Zedequias se aliou ao Egito, e se rebelou contra a Babilônia. Jeremias foi contra isso, e Nabucodonosor foi até Judá, e cercou Jerusalém. Mesmo com os pedidos de Jeremias para o rei se render, ele não fez. Após 1 ano e meio de cerco, Judá estava um caos, a fome prevalecia,
cidades destruídas e a economia arrasada. A Babilônia achou uma brecha no muro e invadiu Judá. Zedequias fugiu, mas foi achado e levado para Nabucodonosor. Ele matou os filhos de Zedequias na sua frente e o cegou, e o levou em cativo para a Babilônia, onde morreu, um mês depois. A Babilônia invadiu e destruiu Judá, mataram várias pessoas, levaram ouro e utensílios do reino, queimaram casas e o templo do Senhor, derrubaram as muralhas e levaram todo o povo em cativo para a Babilônia. Judá foi destruída e acabou ali, mas Nabucodonosor protegeu e permitiu que Jeremias ficasse em Judá, junto com outras pessoas pobres do reino. Jeremias lamentou e chorou por Judá, mas as suas profecias foram concretizadas. Nabucodonosor colocou Gedalias como governador da Judéia, e Jeremias foi morar com ele. Depois de algum tempo, Gedalias foi assassinado por Ismael, um antibabilônico, e o povo com medo fugiu para o Egito, mesmo com os pedidos de Jeremias para ficar. O povo levou Jeremias contra sua vontade para o Egito, e lá com a idade de 70 anos continuou pregando e profetizando nos seus últimos anos de vida. A mensagem principal de Jeremias era de o povo voltasse para o Senhor e se arrependesse de seus pecados. Ele criticava o povo e os reis pela intensa idolatria, e que o juízo de Deus iria cair sobre eles, além de dizer que a Babilônia era um instrumento de Deus, por conta da idolatria. Jeremias tinha uma vida solitária, com pouquíssimos amigos. Ele sentia muita agonia e tristeza, e lamentava profundamente sobre a situação de Judá. Ele era odiado pelos reis e povo pelas suas mensagens, e foi surrado, zombado, humilhado, e quase morreu várias vezes. Mas o Senhor o guardou, e todas as suas profecias foram cumpridas, e ele foi salvo. Jeremias também escreveu alguns livros da Bíblia. Ele é considerado escritor dos livros de Reis. Esses livros contam do reinado de Salomão até o fim de Judá. Jeremias escreveu, com algumas adições de Baruque, o livro que leva seu nome. Esse livro conta todo o ministério do profeta. Por fim, ele escreveu Lamentações, onde ele lamenta a queda de Jerusalém. Ao todo, esses livros contêm 104 capítulos. Quando foi levado para o Egito, Jeremias passou seus últimos anos. Ali ele já tinha cerca de 70 anos. A verdade é que a Bíblia não diz nada a respeito da morte do profeta. Há apenas algumas tradições sobre a morte de Jeremias. Uma delas é a tradição judaica, que diz que Jeremias foi apredejado e morto por judeus no Egito. Uma outra versão, bem menos conhecida, diz que Jeremias sobreviveu até a invasão de Nabucodonosor ao Egito, nos anos de 568 e 567 a.C. Jeremias foi para Judá, onde morreu de forma natural. Porém, o fim do profeta não está na Bíblia Sagrada. Apesar de todos os desafios, sofrimentos e tristezas que o profeta teve ao longo de sua vida, Jeremias foi fiel ao chamado de Deus e cumpriu sua missão de profetizar sobre a destruição de Judá e sobre a promessa de restauração no futuro. Sua história é um exemplo de perseverança, fidelidade e coragem, e seu legado continua a inspirar os crentes até os dias de hoje. Devemos sempre continuar assim como Jeremias fez. Vocês conheciam a história desse profeta? Comente aí. E esse foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir. Que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo.